Bem, em um vídeo anterior nós resolvemos o problema da queda livre de um corpo sob a atuação da aceleração da gravidade e da resistência do ar. Nós fizemos isso com cálculos, utilizando cálculo, né? Nós resolvemos essas equações de maneira exata, através de cálculos na mão mesmo, né? Agora eu pretendo resolver esse mesmo problema utilizando para isso um sistema de computação algébrica. Eu já tenho um aberto aqui na tela, é o WX máximo. Na verdade é o máxima, que é um sistema de computação algébrica. Na verdade, o que ele é? Ele é uma linguagem, né, que te permite, é um ambiente que te permite resolver alguns problemas matemáticos, realizar algumas operações algébricas de maneira automatizada, né? Então, alguns problemas cujo que a gente tem um procedimento para resolver, ele já faz de maneira automática. Por exemplo, encontrar as raízes de uma equação quadrática. Você pode simplesmente colocar os coeficientes da equação e então obter a solução dessa equação. Resolver um sistema linear, resolver uma equação diferencial, uma integral, calcular uma função. Então, assim, é uma ferramenta bastante útil em alguns casos para nos auxiliar a fazer alguns cálculos, né? Principalmente cálculos tediosos que muitas das vezes não tem tanta dificuldade teórica assim para desenvolver, mas que são maçantes, né? Que a gente tem que fazer muitas vezes em muitas operações. Eles podem auxiliar, esse tipo de programa pode auxiliar porque esses cálculos que são muito maçantes, eles são muito suscetíveis a erro, né? Meu objetivo não é nem ensinar a utilizar esse programa, mas é ilustrar como esses programas podem ser úteis para resolver problemas de física, né? Que são problemas que são modelados matematicamente. Então, resolvendo esses problemas matemáticos, interpretando fisicamente, nós podemos é, é, obter alguma vantagem disso. Esse sistema, além de fazer esses cálculos algébricos, né, esses cálculos exatos, ele também tem alguma capacidade de fazer cálculo numérico, embora não seja o foco dele, e a gente vai utilizar um pouquinho disso também. Que o cálculo numérico, para resolver problemas que a gente não conhece a solução, a solução exata, na verdade é utilizando a capacidade do computador de poder fazer computações, fazer cálculos muito rapidamente para encontrar soluções aproximadas dos problemas que a gente tem. Tá bom? Então aqui eu já tenho aqui a tela do programa, aqui eu tenho esses textos em preto que são comentários, tá? Na verdade são títulos, só para eu poder me orientar. Eles não é nada que não é nenhuma espécie de comando, tem essas linhas aqui com essas setas que são os comandos que vão efetivamente nos auxiliar a resolver os problemas, tá bom? Não é o meu objetivo falar sobre a linguagem, mas explicar o que cada uma dessas linhas aqui faz, que é para ilustrar a utilidade desse programa e a gente poder analisar os resultados também. Tá? O primeiro problema que a gente vai atacar é aquele que a gente já fez anteriormente, que eu já vou só para recuperar aqui. Qual que é o problema? Você tem um corpo, né, que está caindo, vai descer em queda livre, velocidade inicial igual a zero, e atuam sobre ele a força peso e uma força de arrasto, né, com o fluido, com o ar, por exemplo. Então, a força de resistência. Então, a equação do movimento aqui é força peso menos essa força de resistência é igual a massa vezes a aceleração. Então, esse peso, essa força de resistência, a gente vai considerar uma resistência linear, tá? Então, vai ser uma constante k vezes a velocidade, né? A gente vai utilizar um modelo de baixas velocidades. A aceleração é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. A gente tem que escrever essa equação na forma de uma equação diferencial para a gente poder obter o resultado dessa equação diferencial, resolver essa equação. Então, aqui eu posso escrever a velocidade como a taxa de variação da posição com relação ao tempo e
mais uma vez, escrevendo a velocidade desse jeito, então eu vou ter que a derivada da velocidade é a derivada segunda da posição com relação ao tempo, né? Então eu tenho uma equação diferencial, que é uma equação em que a minha variável, né, a minha incógnita é uma função que está sendo derivada. Então aqui eu tenho uma derivada de primeira ordem, uma derivada de segunda ordem, e que para resolvê-la eu tenho que então integrar essa equação, tá bom? A gente tem que fazer isso de alguma maneira. Tá, então aqui esse primeiro comando aqui é só para caso eu já esteja rodando o programa, ele vai matar todas as variáveis e funções que já estão definidas, tá? Então aqui nessa outra linha eu vou escrever a lei da força, que é exatamente essa equação, diferencial. Então, olha só, eu vou definir uma grandeza que eu chamei de LF, isso aqui é uma definição, tá? Dois pontos que é dado pelo peso menos um termo daqui que corresponde a K vezes a derivada, esse K vezes o diff, e massa vezes uma derivada de segunda ordem, tá? Esse diff, o que ele chama de diff aqui, é a representação dele de derivada, né? Então a derivada de y com relação a t é diff y, t. E aqui eu tenho a derivada de segunda ordem, tá bom? Derivada de yt, o 2 para indicar que é uma derivada segunda, como eu tenho ali na equação. Tá, eu dou Enter aqui, então essa daqui é a minha equação. A gente pode ver que é exatamente aquela mesma equação. Para resolver essa equação, eu vou utilizar um método chamado ODE2, que é um método para resolver equações diferenciais ordinárias, né, que são equações diferenciais com uma única variável, tá? E lineares, em que a minha equação é LF, tá? Que é a equação que eu defini aqui em cima. Esses dois pontos é para dizer o seguinte: tudo que tem depois dos dois pontos é o que está dentro dessa variável LF, tá? Então, ODE2 é a derivada com relação é a equação que eu quero resolver. Essa é a minha função que vai resolver. Então, o primeiro argumento é a equação, o segundo argumento é a variável ou a função com a qual eu quero resolver. Então, eu quero obter o y, e a minha variável independente é o tempo. Tá? Então, eu quero obter um y em função de t. É isso que eu estou informando aqui. Se ele conhecer, ele vai apresentar a resposta aqui para mim. Ele está perguntando se essa constante k, que eu não defini o valor, se ela é zero ou não zero. Eu vou responder um n aqui para dizer que é não zero. Tá? Ela não é zero. Então ele respondeu, ele obteve a solução. Veja, o y é alguma coisa que depende do tempo e mais outros termos aqui. Apareceram aqui duas constantes que ele chamou de k2 e k1. Essas são constantes de integração. Essa daqui é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Quando a gente resolve uma equação de segunda ordem, equação diferencial de segunda ordem, aparecem duas constantes. Nesse caso, é uma equação de evolução. Essas duas constantes, elas correspondem a condições iniciais, né? Então, eu preciso definir quais são as condições iniciais desse movimento aqui para definir o valor dessas duas constantes. Tá, isso aqui, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas quando a gente resolve é dessa forma. Tá? E quais são as condições iniciais? A gente tem duas. Uma delas é que a velocidade inicial é igual a zero. A outra delas é que a posição inicial é igual a zero. Então, ele vai sair da origem. Então, aqui é a origem. E a velocidade inicial é igual a zero. Como eu escrevo isso? Mais uma vez, aqui no programa, eu vou aplicar as condições iniciais. Aqui ele chama de IC, Initial Conditions. Tá? É daí que vem o nome. Condições iniciais numa equação de segunda ordem, por isso que vem o 2. Tá, então esse sinal de porcentagem aqui, ele vai me dizer o seguinte, olha, pega a equação ali de trás e aplica as condições iniciais sobre ela. Tá, então o que eu vou informar? Eu vou informar aqui para o tempo igual a zero, o y é igual a zero, que é a condição inicial. E que a derivada de y com relação ao tempo também é zero.
Tá? Então, a derivada de y com relação ao tempo, que na verdade é a velocidade, né? Ela também é zero. Quando a gente aplica essas condições iniciais sobre a minha solução, essas duas constantes devem ser definidas. Uma vez que... Veja que elas não aparecem mais, né? Então, eu tenho uma solução que ela depende da massa, que estava na minha equação original, depende do peso e depende dessa constante K que é a constante da força da força de resistência do ar, né? Então, e depende do tempo também, né? Esse E aqui, né? Esse sinal de porcentagem E é uma constante, tá? Então, porcentagem E é uma constante. A constante é o número de Euler, tá? Então, é uma exponencial. Veja que é uma exponencial de menos kT sobre m. Essa é a solução. A gente pode comparar essa solução com aquela que a gente obteve resolvendo o problema na mão, né? Cadê ela? Olha aqui. Aqui você tem um termo linear, que depende do tempo, um termo constante e um termo que é um exponencial, tá? Aqui a gente tem, se eu pensar nesse último termo aqui, é um termo constante, esse outro aqui é linear no tempo e esse aqui é uma exponencial, tá? Essas constantes podem ser verificadas. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que, bem, a gente consegue obter uma solução de uma equação diferencial através aquele método que a gente utilizou para resolver, ele foi implementado nesse programa e com ele é possível obter a solução, tá? Então, a gente aplicou as condições iniciais. Tá, agora a gente vai fazer uma mudança de constantes, como foi feito lá anteriormente. A gente vai substituir o peso pela velocidade terminal vezes o k, como a gente viu na teoria. Essas duas coisas são iguais. Fazendo esse cálculo, cadê? A gente chega nessa expressão aqui, onde agora depende da velocidade terminal e do k. Agora, reorganizando essa solução, expandindo os termos, a gente tem a função da posição. Então, olha só. O que a gente tem agora fica mais claro, né? Um termo constante, m, velocidade terminal sobre k, com sinal negativo. M, velocidade terminal sobre k, como tinha aqui. Tem um termo linear, que é velocidade terminal vezes o tempo, velocidade terminal vezes o tempo, e o outro é menos exponencial vezes a velocidade terminal. Menos m sobre k, velocidade terminal vezes exponencial. Bem, acabou que eu tinha aberto o arquivo errado. Aquela solução estava correta, mas essa daqui é um pouco mais completa. Então, bora prosseguir, né? Inicialmente, matei todas as variáveis que eventualmente estão definidas aqui. Vou carregar uma biblioteca para construir gráficos, tá? E vou agora fazer algumas definições, tá? Essa função f, que depende de v, de b e de c, vai ser a minha força de resistência, tá? Vai ser a resistência do ar, que tem um coeficiente b, que multiplica pelo v, e um coeficiente c, que multiplica pelo v ao quadrado, tá? Então, tem o termo linear e o termo quadrático. Tá? Aqui ele definiu dois valores para b e para c, b1 e c1, só para construir o gráfico, tá? A gente substituiu aqui, então, para ver qual é o comportamento de acordo com os valores de b e de c, só para visualizar. Então, essa função withdraw aqui, ele vai desenhar o gráfico dessa função. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o comportamento da função de resistência de acordo com os valores desses dois coeficientes, esses dois parâmetros, o b e o c, tá?
Então aqui nessa curva, essa curva cinza é considerando simplesmente o termo quadrático, tá? Então ele pegou esse valor aqui de C1, substituiu no valor de C, então tem um termo que depende da velocidade ao quadrado, e o B é igual a zero. A linear já é o contrário, né? Ele substituiu esse valor de B1 aqui no B, e veja que é um comportamento linear, né? E o C agora é igual a zero. E aí depois ele pegou e somando esses dois efeitos, né? O do termo linear e do termo quadrático. O que a gente pode perceber através desse gráfico? Bem, que para esses valores de velocidade que a gente tem aqui, o termo linear ele é muito maior que o termo quadrático, né? Então, nesse regime de velocidades baixas, é muito mais relevante o termo linear. Tá? Então, a gente vai resolver primeiramente a queda livre com a resistência linear. Tá? Essa primeira linha, mais uma vez, é para matar valores, funções e outras grandezas que estejam definidas para não dar conflito de nome, tá? É uma linguagem de programação, então as grandezas, elas se já tiver uma coisa definida, pode atrapalhar. Tá, nessa segunda linha aqui, o que eu estou fazendo? Estou definindo a equação. Ó. A equação 1, o que ela é? É a equação diferencial que eu vou resolver. Tá? Então, o que eu tenho aqui nesse primeiro termo? A derivada da velocidade com relação ao tempo. Vezes a massa. Né? Então, é esse termo aqui. Ó. Massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo é igual a menos massa vezes gravidade, ou seja, é o peso e esse termo daqui é o termo da resistência do ar. Tá? Tá, aqui a velocidade, o termo que depende da velocidade é negativo, porque a velocidade é para baixo, né? E a força está para cima. Como eu estou admitindo que a velocidade é positiva para baixo, então essa massa vezes gravidade aqui vai ser positivo no final das contas. Esse daqui está errado, tá? Vamos colocar assim. Então, nessa linha de baixo daqui, Sol é a solução, tá? Ele vai definir a solução como através dessa função. DE é uma função que vai resolver essa equação, que é a equação número 1, com relação à função v de t. Então, ele vai resolver a equação número 1 com relação à função v de t. Tá, uma vez que ele fez isso, veja, a solução está aqui. Ó. V de t tem um termo constante, menos esse outro termo aqui, que depende da exponencial de menos bt sobre m. Tudo isso que está multiplicando e dividindo são constantes, né? Veja que é g, a aceleração da gravidade, a massa, é a velocidade inicial, v de zero, b, que também é constante, então tudo isso aqui é constante. Tá certo? Então veja que é um problema em que eu estou obtendo a função horária da velocidade com relação ao tempo e que depende da velocidade inicial. Então eu tenho que determinar a velocidade inicial para determinar completamente essa função, simplesmente em função do tempo. A gente vai admitir como condição inicial aqui que a velocidade inicial é igual a zero. Então aqui eu vou definir a variável velocidade, a função velocidade com relação ao tempo em que o termo da velocidade não vai estar mais presente, porque eu igualei ela a zero, né? Tá aqui. E agora, bem, se eu integrar a velocidade, eu obtenho o que? Eu obtenho o deslocamento, né? Então vamos lá, essa função integrate, ela vai integrar a função v de t com relação ao tempo. Eu integrei e obtive essa solução, tá? Expandindo, ou seja, reorganizando esses termos aqui, a gente tem um termo que é um termo que depende do tempo e um termo que é uma exponencial, né?
Tá, aplicando isso daqui para o tempo igual a zero, o que que eu obtenho? Eu obtenho que no tempo igual a zero, da forma como eu tenho aqui, como eu tenho essa função aqui, a posição inicial é dada por esse valor, né? Então, só recordando, né? A gente tem a velocidade em função do tempo. Tá, tem a velocidade em função do tempo. Só que a velocidade é igual à derivada da posição com relação ao tempo. Ou seja, eu posso obter a posição igual à posição inicial mais a integração da velocidade com relação ao tempo do zero até o tempo t. Então, eu fiz essa integração da velocidade aqui no integrate, integrei a velocidade com relação ao tempo, obtive essa expressão. Só que essa expressão não tem as condições iniciais, né, corretas. Né? Se eu jogo a posição obtida por tempo igual a zero, vai dar essa posição aqui. Então, para eu obter a posição inicial realmente igual a zero, como foi definido anteriormente, eu tenho que somar essa constante. Né? Então, eu vou pegar aquela função lá e vou somar a constante e vou definir o espaço agora de maneira correta. Então, eu peguei essa expressão aqui, somei essa constante aqui, de maneira que vai dar essa solução. Então, tem um termo. Aliás, a posição inicial não é nem igual a zero. Aqui vai ser a posição inicial definida aqui, vai ser a altura h, tá? Vai ser a altura h. Então, conferindo, jogando essa função no tempo igual a zero, eu obtenho que a altura é h. A altura é h. Bem, então a gente tem a função da velocidade em função do tempo e da posição em função do tempo. Bem, vamos aplicar isso para ver numericamente um pouco mais como ele se comporta. Olha só, a gente vai aplicar essa expressão para a queda de uma gota de chuva caindo de uma nuvem que está numa altura inicial de 2 km de altura. Aqui ele define algumas constantes, tá? A massa da gota, esse D é o diâmetro da gota, tá bom? Beta também é uma constante, de maneira que com essas constantes aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas com essas constantes a gente consegue determinar aquela constante B, né? Aquela constante B que vai determinar a intensidade da força de resistência. A força de resistência ela depende da dimensão do corpo que está caindo, né? Então, tem uma maneira de fazer isso. A gente está pensando aqui uma gota esférica, tem um cálculo para fazer isso e ao fazer ele a gente obtém o valor de B. Tá? A aceleração da gravidade G é 9,8 e a altura é 2.000 metros. Tá, então a gente vai pegar essas constantes, definir os valores delas e vai desenhar através dessa função aqui, a gente vai fazer o gráfico. Né? A gente vai fazer o gráfico aqui da função y, que é a posição, em função do tempo. Para o tempo que começa de 0 até 40 segundos. Então a gente vai visualmente olhar qual é o comportamento do gráfico nos primeiros 40 segundos. Então olha só, nesse eixo vertical a gente tem a função y, né? A altura aqui, começa com 2.000 metros. E tem o tempo até 40 segundos. Essa linha pontilhada aqui, ela indica o nível do solo, né, que a gente está admitindo como zero. Então, ele vai caindo até... Ele passou do zero, né? Então, ele caiu no zero aqui entre 25 e 30 segundos. Então, a pergunta que a gente pode tentar resolver é qual é o tempo necessário, qual o tempo até ele atingir o solo, né? Então, quando é que o y de t vai ser igual a zero? A gente tem uma função que vai resolver essa equação que resolve numericamente, né? A gente não sabe qual é a solução analítica desse problema. Então, para a gente não ficar sem solução, a gente utiliza um cálculo computacional, né? Que vai dar uma solução aproximada. Não é uma solução exata, mas dá uma solução aproximada. A solução aproximada é através dessa função find root, ou seja, encontre a raiz, o nome dela.
em tradução livre, tá? Encontre a raiz de y de t, ou seja, a função, o que ele está resolvendo o problema? Ele está resolvendo o problema y de t igual a zero, e ele vai procurar essa solução no tempo entre 25 e 30 segundos, porque eu sei, né, olhando para o gráfico, que está aqui em algum ponto aqui. Então, no tempo que está entre 25 e 30 segundos. Esse é o problema que ele vai tentar resolver. E a gente vai guardar esse resultado nessa variável aqui, t_end. t_end é uma variável que vai guardar o valor desse cálculo. Tá, então ele descobriu que esse tempo está em 26,99 alguma coisa segundos, aproximadamente 27 segundos, né? Está dentro daquele intervalo. Está dentro daquele intervalo. Agora a gente vai fazer de novo o gráfico, mas só até o ponto onde ele atinge o zero, né? Porque essa parte abaixo do zero não nos interessa. Então, aqui é o mesmo comando para fazer o gráfico. A velocidade, o tempo vai de zero até o tempo final. Ah, sim, mas agora é o gráfico da velocidade, desculpa. Então, não é mais o gráfico de y como a gente tinha, né, da posição, agora é o gráfico da velocidade, v de t. Veja que apareceu um v de t aqui. O que a gente observa? A velocidade, ela vai do zero, aqui ele está fazendo o eixo positivo para cima, né? Então ela vai do zero, ela vai diminuindo, quer dizer, ela vai ficando cada vez mais negativa, aumentando em módulo, mas cada vez mais negativa. E ao invés de aumentar linearmente, ela vai aumentando cada vez de maneira mais lenta, né? Ela vai aumentando mais de maneira mais lenta. Tem a inclinação da curva vai diminuindo. Então o que a gente pode observar aqui? Que, bem, até ele atingir o solo, veja que ela ainda está aumentando, né? Por mais que ela esteja aumentando um pouquinho, ela ainda está aumentando. Então, o que eu posso dizer? Nesses 2 km de queda da gota, ela ainda não atingiu a velocidade terminal. Como é que seria se ele tivesse atingido a velocidade terminal? Seria algo mais parecido assim, ó. Em que ela está aproximadamente na horizontal aqui. Se ela estivesse bem próximo praticamente na horizontal, então ela estaria bem próxima da velocidade terminal, que não é o comportamento do gráfico aqui. Então, segundo esse modelo, uma gota de chuva caindo, então, de uma nuvem de 2 km de altura, ela ainda estaria aumentando a velocidade, mesmo depois desses 2 km. Tá, vamos dar uma olhada em que velocidade é essa, né? Já que a gente tem a velocidade em função do tempo, que está na função v de t, vamos pegar essa função e aplicar para o tempo em que ele atinge o solo, né? Que é 26,99 segundos. Então, vamos aplicar aqui. A gente descobre que a velocidade é de 112 metros por segundo. Esse modelo, então, ele prevê uma velocidade muito grande, né? A gente já posso adiantar que essa velocidade não corresponde exatamente ao que a gente observa. Uma gota de chuva, quando a gente vê, ela não chega a mais de 100 metros por segundo. Seria uma velocidade muito grande. Ela é bem menor. Então a gente vai ter que corrigir esse modelo ainda. Lembrando que aqui a gente está considerando como força de resistência simplesmente a força linear, né? O termo linear da força. A gente desprezou o termo quadrático e colocou somente o termo linear. Voltando aqui para cima, olha. Tá vendo? A equação diferencial, a equação 1, o termo que tem aqui é o b vezes o v. Não tem nenhuma velocidade ao quadrado aqui.